Sejam bem-vindos, está começando o Neocast, o videocast apresentado pela Neolíder. Estamos aqui diretamente da FenaSucro 2023, aqui no belíssimo estúdio de gravação, no stand da Neolíder. Eu tenho aqui do meu lado o Luiz Rogério, mais conhecido como Roger, e são mais de 2 décadas aí de estrada, Roger. Não. 1 década no máximo. Ok. Roger, queria começar esse bate-papo contigo. A gente está falando aí de 20 anos, né, na área comercial, focado em soluções de tecnologia. Você fez uma transição de carreira, né, para sua paixão, que é o marketing. Queria saber um pouquinho dessa sua experiência anterior à Neolíder e como que isso te influenciou hoje na sua jornada. Tá. Fabião, eu tive assim, um privilégio, né? Eu tive uma oportunidade muito bacana quando era adolescente, né? Não faz muito tempo, Fábio, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Xerox do Brasil. Então, a experiência numa multinacional você leva para a vida, né? Ainda adolescente, office boy lá, eu tive a oportunidade de cuidar dos primeiros microcomputadores da Xerox. Então tinha aqueles sistemas que eles chamavam de burro, porque o nome da empresa que fazia era Borros, né, que virou depois de Unisys. E aí era aqueles verdões e tal. Aí começaram a chegar os primeiros microcomputadores, e como desde molequinho, minha mãe me colocou nos cursos de informática da vida, eu comecei a cuidar desses microcomputadores, ainda sendo office boy, porque ninguém conhecia, cara, assim, né? Então, eu fazia os pagamentos, as coisas e tal. Quando chegava na Xerox, eu ficava brincando, né, nos microcomputadores. E aí, o diretor, na época da filial, viu que eu tinha um potencial para aquilo, né, e começou a investir em mim. Eu sei que daqui a pouco eu estava fazendo as propostas para a área comercial, né? Já com um design ali, instalava... Eu não gosto de falar isso porque acaba, né, denunciando a idade, mas eu instalava CorelDRAW com disquete, 1 bilhão de disquete, e aí já começava a fazer esses trabalhos de arte envolvido ali com informática, né? Quando eu acho que eu fiz 17 na época, a Xerox tinha uma política de contratação muito engessada, né, empresa americana e tal, eu não podia ser contratado da Xerox, então eu fui contratado por uma terceira para ser administrador de rede. Então foi um dos primeiros projetos assim que eu participei envolvido com informática, e aí fui cursar análise de sistemas, e depois que eu estava com a reservista, tudo em dia, a Xerox me contratou como analista de sistemas, né? Então, muito jovem, eu comecei a trabalhar bem na área, tal, assim, trabalhar para valer, e era interessante, Fábio, porque eu já tinha essa veia para o lado da comunicação, de artes, tal, só que a gente tem que abraçar as oportunidades que a vida dá, e eu gostava muito de sistemas, né? Só que aí eu consegui, por um bom período, juntar as duas coisas. Por quê? A Xerox, nessa época, estavam chegando os primeiros equipamentos que transformavam as copiadoras coloridas em impressoras, que era equipamentos da EFI, os Fires, né? E aí eu instalava esses equipamentos nas agências de propaganda. Então, eu tive a oportunidade de estudar na Xerox mesmo, a parte de colorimetria, toda a parte de cores, né? Fiz curso no Senac pela Xerox, tal, que tinha parceria na época, e aí eu me envolvi com esse mundo da comunicação, e era muito legal, porque a gente chegava nos clientes, todo engomadinho, né? Gravata, terno, tal, pastinha do lado. Só que você chegava numa agência, a galera de bermuda, de boné, isso naquela época era um contraste muito grande, né? Essa estrutura meio Google assim, não era comum para nós, né? E aí eu comecei a me encantar ainda mais por esse lado da publicidade. Então, durante 11 anos eu fui analista de sistemas,
e saí para abrir a minha agência. Então, logo depois, e durante muito tempo, eu tive agência de comunicação, claro, agência pequena ali, minha e tal, mas eu tive muito sucesso. Eu lembro que logo que eu abri, assim, eu fiz um primeiro site, que em um site eu fiz o salário que eu tinha na Xerox. Eu falei, cara, eu quero isso aqui pro resto da minha vida, né? Hoje, cara, qualquer adolescente faz um site. Então, como naquela época era algo bem restrito, deu para fazer uma boa grana, mas depois de um bom tempo com essa agência, foi que eu tive, então, a oportunidade de fazer essa transição de carreira. Eu já trabalhava em parceria com a área comercial. Ia um vendedor e eu ia como analista de sistemas para dar esse suporte. E aí, o senhor Cláudio Furucho, um cara assim que, eu sou grato pela vida dele porque ele me deu essa oportunidade. Eles me convidaram, a galera me conhecia lá e me indicou para falar com ele para uma vaga de vendedor. Só que eu falei, cara, eu não sou vendedor, como é que eu vou? E eu fui para a entrevista, falei assim, cara, eu não quero que dê certo. Pô, eu trabalho em casa, naquela época home office era um negócio assim surreal, então eu não queria mudar daquele estilo, mas era uma oportunidade, eu não podia perder e fui. Quando eu cheguei lá, o Cláudio me perguntou assim, mas você veio aqui para uma entrevista para a área de vendas, você nunca fechou um contrato? Falei, olha, eu já ajudei e tal, mas... E assim, fazendo de tudo para dar errado, sabe? Aí ele falou assim, cara, eu vou te dar uma oportunidade, sabe por quê? Eu tô vendo algo tão especial em você, um oriental bem assim, de todo certinho. Eu tô vendo algo muito bom em você. E eu vou apostar em você. Falei, tá bom. E aí, eu acho interessante esse momento da minha carreira, Fábio, porque eu saí daquele mundo, como eu falei, todo certinho, engomadinho, né? As reuniões em inglês, aquela coisa toda formal, e eu caí num ambiente, numa equipe comercial feita só de homens, assim, aquela coisa bruta mesmo, grosseira, sabe? E aquela cobrança de resultados que na minha primeira reunião comercial, aquelas assim que o diretor vem pra massacrar mesmo que a gente não bateu meta, eu surtei, cara. Eu surtei no meio da reunião, o cara gritando, ele batia na mesa, eu fechei minha pastinha, levantei, saí todo pomposo, todo orgulhoso, falei assim, nunca mais eu piso aqui. Aí quando eu tava no estacionamento da empresa, veio esse amigo meu e conversou comigo e falou assim, Roger, eu vou te dar um conselho, cara. Área comercial é assim mesmo, mas sabe o que você pode fazer para você se dar bem? Quando você sair por aquela porta, desliga o celular, desliga a sua vida corporativa, vai para sua família, vai curtir. No outro dia, aí você retoma os problemas, mas esfria a cabeça, amanhã a gente conversa. Voltei no outro dia, falei, cara, vou tentar, eu preciso tentar. E aí, Fabião, com uns 2 ou 3 meses, eu fechei a minha primeira venda. Com a comissão, eu consegui dar entrada num outro carro. Mano, ali eu falei, meu amigo, pode brigar comigo quando você quiser, pode bater na mesa, pode xingar, porque é aqui que eu quero ficar. Então, durante um bom tempo, eu trabalhei, então, como vendedor, né, de tecnologia, me acrescentou demais, foi um negócio muito bacana, mas essa transição para valer para a área de marketing aconteceu pelo convite de um amigo meu, Edgar de Sá, que eu também sou muito grato, que me tirou da área comercial. Ele disse, cara, você não quer vir para a nossa empresa para ser gerente de marketing? Falei, Ed, eu faço isso a minha vida toda, mas eu faço, não faço profissionalmente, faço como um hobby. Ele falou, então, tá na hora de você começar a fazer isso profissionalmente. E aí eu fui, e essa oportunidade eu aprendi demais, Fábio, porque era uma holding, e toda hora eles compravam ou abriam empresas. E aí eu era responsável por criar todo o plano de mídia, site, rede social, os produtos, a precificação, como ia ver, tudo aquilo eu criava, e aquilo me ensinou bastante, até que surgiu, então, a oportunidade na Neolíder. Aí eu já estava, eu me considero, naquele momento, assim, muito preparado
para a área de marketing e comunicação que eu acabei abraçando posteriormente. Fala um pouquinho mais, Roger, dessa encontro com a Neo Leader. Como que você comentou rapidamente, como foi esse encontro e como que você se apaixonou já à primeira vista dessa empresa? Cara, foi assim, foi legal porque na época a Neolider não tinha uma gerência de marketing, né? Nós tínhamos um departamento que cuidava do marketing, mas muito mais com terceirizações. Então, contratava uma agência, fazia trabalhos pontuais ali, e eu entrei, então, para cuidar da parte de comunicação. Na verdade, foi muito legal porque eu fiz um projeto para eles me pediram esse projeto para a universidade corporativa, chama-se Uninel. E eles disseram, Roger, a gente quer abrir uma universidade corporativa, só que a gente não está satisfeito com o que estão oferecendo para a gente e a gente precisa de tudo de marketing para essa universidade. Aí eu fiz logotipia, slogan, tudo da universidade e apresentei para eles. Cara, eles gostaram tanto do projeto que a gerente de RH me retornou e falou assim, Roger, a gente gostou demais do projeto, o projeto está aprovado, eu tinha feito apenas o projeto, esse era o contratado. E aí ela disse assim, Roger, só que a gente não quer só o projeto, a gente queria te contratar para você cuidar da nossa área de comunicação. Cara, e aí mudou minha vida, mudou completamente, até porque eu moro numa ponta da cidade, moro no Morumbi, eles estão em São Bernardo do Campo, né? E aí eu atravesso tudo isso só para trabalhar na área de comunicação, então, e é a partir daí que começa a minha paixão, porque a área de comunicação na Neolider, e eu acho que todo o B2B, ela tem desafios muito grandes. E quando eu cheguei, eu acho que, assim, se eu posso pontuar algo assim, que eu fiquei apaixonado, foi porque eu precisava me comunicar, criar um meia, fazer o endomarketing, né? Mas eu não tinha material. E o primeiro material que eu percebi que a gente não tinha eram fotos profissionais dos colaboradores. E aí eu passei a fotografar todo mundo. E, cara, fotografar a galera do operacional é a coisa mais sensacional do mundo. Porque você chega lá e eles muito tímidos e a galera muito zoeira, sabe? Então, o que eu fiz? Eu peguei a lista dos aniversariantes, né? E eu ia mês a mês e fazia aquele dia de fotos ali. Cara, mas era uma festa. Só que para você tirar foto de alguém, você naturalmente tem que ter um diálogo ali com o cara, fazer eles, né, ficar mais à vontade ali para pelo menos sorrir e tal. E muito tímidos, cara. E nessas eu acabei criando, sabe, muitos relacionamentos bons através dessa simplicidade, sabe, de estar com eles ali. Então hoje eu acho que eu sou muito bem sucedido na comunicação com o operacional por conta deste começo que eu tive, esse relacionamento com toda a empresa, né? Roger, como você vê essa questão da educação com conteúdo, né, de qualidade, principalmente no mercado que é tão desafiador, né? Você comunicar em B2B traz um desafio adicional. Sim. E como que você consegue trabalhar isso de uma forma que seja palpável, não só para o público externo, mas como você falou também, o público interno da Neolider? Hoje quando a gente olha para o B2C, uma das grandes ferramentas, né, de marketing é o inbound marketing, né, que é o marketing de conteúdo. Só que quando você fala isso no B2C, ele tem uma aderência muito maior, porque eu não posso mais, numa mídia social, no mercado B2C, aparecer vendendo um produto, anunciando um produto. Você vê que é cada vez mais raro você estar passando ali no seu feed e você vê uma Alexa ali à venda, compre. Não tem isso. Por quê? Porque as empresas já entenderam que a bola da vez é um inbound marketing, né? É você fazer um marketing de conteúdo que entregue algo de valor, né? Que a gente chama de conteúdo rico. E quando a gente olha isso no B2B, aí a coisa muda, porque os meus produtos eles não são atraentes. Você não olha para um tubo de aço assim, e fala, cara, que legal, preciso comprar, né? Preciso ter um tubo desse na minha casa. Não tem esse apelo visual. Então, o que a gente faz? A gente cria conteúdos educativos que sejam atraentes, que eduquem as pessoas, todos os meus stakeholders que querem conhecer mais, porque parece que não, mas quando você vai
perguntar, isso a gente está tendo a experiência aqui na feira, né? Quando você vai perguntar para a pessoa, você sabe como é feito um tubo de aço? É tão simples que as pessoas não param para pensar como é, né? Então é uma chapa que vai sendo moldada ali e depois é passada uma costura, que é a solda, né? Então, assim, são coisas simples, mas que a gente tem esse conhecimento interno. Só que eu tenho hoje esse conhecimento espalhado por todo esse time de inteligência da Neolider, mas nós estamos tirando da cabeça dos caras, colocando isso numa forma educativa, mais conceitual, com uma leitura leve, porque também não adianta eu distribuir conteúdo extremamente técnico, mas as aplicações do aço, do tubo de aço e tal, são aplicações muito ricas, tem uma variedade de aplicações, e através disso a gente explora isso para oferecer um conteúdo rico e assim trazer o meu cliente para perto, oferecendo algo que seja útil para ele. Né? A gente tem falado muito, né, Roger, da comunicação para os seres humanos, né? Sim, sim. Como que funciona isso, na sua opinião, aqui com a Neolider? Como que a empresa está trabalhando essa questão mais humana da comunicação, que é um tema que está sendo muito discutido hoje em dia? Ah, sim, cara. A gente... Principalmente, aqui na feira a gente está vendo muito isso, sabe? Ontem aconteceu uma coisa muito legal. Um vendedor de uma das empresas que está expondo aqui saiu perguntando quem tinha feito o stand e tal, quem tinha produzido. Aí ele chegou em mim e falou assim, cara, você que produziu aqui, você que criou essa frase? Eu falei, olha, tem um time, né? A gente cria juntos, mas sim, eu faço parte disso. Aí ele falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala. Ele falou assim, eu estou há 3 dias pensando nessa frase. O que me molda? Ele ficou olhando para mim assim, eu fiquei meio sem saber o que falar. Ele falou, e eu ainda não achei a resposta. Então, a gente percebe que essa parte humana, o cara ficou tentando me justificar, Fábio, por que é que ele estava falando daquele assunto numa feira de exposições e tal, porque não é comum. Então, eu acho que essa carência da parte mais humana nos negócios é algo que, obviamente, precisa ser suprida e a gente precisa fazer isso no B2B. Então, aquela minha experiência no chão de fábrica, tirando foto com os caras, me abriu portas para toda a peça que eu vou fazer. Então, esses vídeos que a gente está expondo aqui, eu só pude fazer porque quando eu chego lá com câmera, com drone, com tudo lá, os caras... Vamos fazer, ó, fica bonitão aí e tal. Aí os caras participam e tal. Então, essa parte mais humana dentro do B2C, ela precisa ser regada, sabe? Ela precisa ser nutrida. Eu escutei, né, num podcast, inclusive, que eu gosto muito de escutar, de uma agência chamada Árvore, o Tudo Comunica, eu ouvi essa expressão, o age to age, né? Então, o professor que estava sendo entrevistado, ele dizia o seguinte, cara, hoje nós temos o B2C e o B2B, mas está na hora da gente começar a trabalhar o age to age, que é o human to human. Cara, e aquilo abriu a minha visão assim, e tudo que eu faço hoje eu tento trazer para esse lado humano. Então, em relação à comunicação, acho que foi a pergunta que você fez, a gente tem tentado, todas as comunicações na Neolider, elas são feitas em 2 formatos. O mesmo texto, o mesmo comunicado, eu escrevo para a área administrativa e para a área operacional. E aí algumas pessoas dizem assim, mas esse está sendo preconceituoso. Não, tem nada a ver com preconceito. Não é que o cara do operacional não vai entender aquele texto. Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Muitos deles entendem perfeitamente. Acontece que no mundo, no universo dele, aquilo simplesmente, aquela forma de comunicar simplesmente não é interessante, não é legal. Então o que eu faço? Eu pego analogias do universo dele, do dia a dia. Então, se eu vou falar de liderança, eu uso exemplos do futebol, sabe? Coisas assim da vida, que tem muito mais aderência com o dia a dia dele. Então, a mesma comunicação eu faço em 2 textos distintos e para o administrativo. Aí eu uso uma linguagem um pouquinho mais formal, um pouquinho mais acadêmica, a gente pode explorar um pouquinho mais, mas são comunicações distintas. Por quê? A galera costuma dizer, eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que você entende. Isso é um
absurdo, é a coisa mais ignorante do mundo. A boa comunicação, ela é totalmente contra isso. Eu sou responsável por aquilo que você entende. Se você não entendeu, eu, como profissional de comunicação, a culpa é minha. Eu preciso saber, inclusive, se você entendeu. Se você não entendeu, eu tenho que escrever de novo, até você entender. Roger, você falou da questão do humano e do que o te molda, que inclusive é o tema que vocês trouxeram aqui para a FenaSucro 2023, que está causando toda essa reflexão que você falou com os clientes, parceiros. Sim. E essa pergunta que eu queria te fazer, o que te molda? Queria que você pudesse traçar um pouco dessa reflexão e, em paralelo, que você, um dos criadores aí desse mote, né, pode exemplificar aqui para a gente. Fabião, eu não tenho tantos anos assim de experiência, mas as pessoas ficam pensando muito assim, às vezes quando você tá mal, tá passando por um problema, você fala, cara, qual é o meu propósito? Para que eu vim nesse mundo? Fábio, eu creio o seguinte, que todos os dias eu estou vivendo um propósito que foi dedicado a mim. Então, às vezes a gente fica tentando se livrar de um problema, uma situação difícil no trabalho, às vezes, cara, trabalhar com pessoas é sempre um desafio. Então, às vezes a gente fica tentando se livrar de todo e qualquer problema e acaba esquecendo que são eles os maiores responsáveis por nos moldar. Aquele filme é um desenho, minha filha adora, o Divertidamente. Depois da trama toda, eu acho que hoje eu posso falar, não é spoiler mais, esse filme já é um pouquinho antigo, né? A grande heroína da história é a tristeza, porque é ela que faz a gente refletir, né? Então, quando eu olho para todo esse meu tempo de carreira, eu fico pensando assim, cara, a galera de hoje fica falando um negócio do tipo, trabalhe com aquilo que você gosta e nunca mais você vai ter que trabalhar. Putz, é bonito, só que, cara, no chão da vida, sabe, no dia a dia, eu preciso abraçar tudo aquilo que me vem à mão para fazer. Por quê? Hoje, Fábio, eu só posso ser um gerente de marketing porque eu trabalhei no comercial. Que, aliás, marketing que não vende não serve de absolutamente... Cara, eu não consigo acreditar numa galera que simplesmente pula a parte conceitual do marketing raiz e cai no marketing digital achando que engajamento, pixel, tag e tudo aquilo que a gente estuda no marketing digital é a varinha mágica que vai, sabe? Não, cara, tem um marketing raiz ali que é o basicão lá, não estou falando de nada absurdo, 4 P's lá que você estuda, que o final das contas do marketing é venda. Se não vende, não é marketing. Até a youtuber ou o influencer ali, em algum momento, você vai ver que ele está ali falando, dando alguma dica, algum conteúdo rico para o público dele, ele vai pegar um energético, né, discretamente, como se não fizesse parte daqui. Isso é muito legal, porque não fica aparecendo uma propaganda, aí ele... Ai, gente, bebi aqui a minha água e segue, e você nem percebe que ele tá te vendendo um produto. Então, marketing é venda. Então, hoje eu só posso ser um gestor de marketing porque eu fui vendedor. Só que tem outras ferramentas que eu vim adquirindo ao longo da carreira por não ter escolhido aquilo que eu amava. Eu simplesmente fui abraçando, que foi, por exemplo, análise de sistemas. Nós estamos desenvolvendo um site, a agência está pedindo um negócio para minha área de TI, que eles não estavam se entendendo, eu entrei na história e falei assim, agência, o que você precisa é isso, isso, TI, o que ela precisa é isso. Por quê? Eu fiz site a minha vida inteira. Então, esse negócio de você fantasiar muito o que é que você vai fazer da vida, tira as oportunidades de você ter ferramentas no futuro para ser um excelente profissional. Então, por conta de abraçar as coisas que me vieram à mão para fazer e nem todas serem as mais agradáveis, as mais legais do mundo, é que eu hoje sou o profissional que eu sou. E isso é o que foi me moldando. Aquele dia lá que o diretor bateu na mesa e xingou, aquilo me moldou. Tanto é que, pouquinho tempo depois, eu cheguei lá com um contrato, joguei o contrato na mesa, todo imponente, achando que, né, tava abafando.
Aí o meu gestor na época deu uma olhadinha, viu o valor, voltou, falei assim, ô chefe, nenhum parabéns. Fabião, do jeito que ele tava, ele fez. É aplauso, vai pro circo, irmão. Essas coisas, numa geração tão fragilizada como é a de hoje, eu não entro no mérito do porquê, mas não aguenta uma porrada dessa. Só que foram essas desilusões, essas crises, que me transformaram num profissional cascudo que sou hoje. E aí eu estou trabalhando numa indústria. Indústria, Fabião, não é aquele ambiente Faria Limer que a gente tem, não, cara. Eu chego lá, é tubo batendo para tudo quanto é canto, e você pensa que o presidente da empresa é essa. Não, Não, meu amigo. Ele cresceu tendo uma vida muito mais sofrida, não sei se ele já falou aqui, a história dele de vida é parruda, é puxada pra caramba, e eu tenho que saber lidar com isso, tomar as invertidas e falar, você tem razão, chefe, vou fazer melhor da próxima vez. Agora imagina se ele me dá uma bronca e eu, poxa, não, cara, tem que saber aguentar. E falando um pouquinho agora, para a gente finalizar, de futuro, né? Como que você vê a evolução da Neolider, da comunicação da Neolider no mercado B2B, e como você vê a empresa se consolidando por meio dessas estratégias de marketing que você vem traçando aí ao longo desses anos? Fabião, aquilo que você não mede, você não consegue controlar. A gente conversa demais com a área comercial. Nós estamos dentro da área comercial, né? Então, embora sejam gerências distintas, a gente trabalha em parceria constante. E aí, hoje, a gente tem um perfil de comprador muito bem definido. Metade dos meus compradores são compradores raiz. A outra metade são compradores jovens, novatos, gente que está saindo da faculdade agora. Então, eu tenho esses perfis muito bem definidos. O meu perfil raiz é aquele comprador, cara, que passa o dia inteiro no telefone, ele liga para o Juninho, ele não liga na Neolider para saber quanto é que ele vai, como é que é o orçamento, não, ele liga para o Juninho, ô Juninho, e aquele tubo lá? Esse cara raiz, eu preciso me comunicar com ele. O cara que está saindo da faculdade, ele tem uma outra pegada. É o cara altamente comprometido com compliance, é um cara que o orçamento não pode vir para ele, eu vou te entregar, fica tranquilo. Não, ele quer um PDF estruturado, com todas as medidas, tudo certinho. Não é que o meu comprador raiz, ele não exija isso de mim. É que para ele quer resolver o problema, ele vai embora. O outro tem uma outra pegada. Então, você me perguntou qual é o futuro. Eu preciso enxergar o meu público-alvo, os meus stakeholders, sempre com esses dois perfis, porque eu sempre vou tê-los, entendeu? Então, eu não posso olhar para um e esquecer do outro. Eu não posso pensar exclusivamente em inbound marketing, em marketing de conteúdo, tudo isso aí. Não, isso é alguma coisa legal, a gente está atento, é o que a gente faz, mas a outra metade, eu lembro, por exemplo, final do ano, eu mando para o meu comprador raiz um planner bonitão, que ele vai rabiscar, do jeito que ele gosta, o calendário, aquele triângulo que tem. Eu perguntei para eles, falei, cara, o que está faltando aqui? Ele falou assim, eu quero linha para eu poder escrever, para eu poder rabiscar. Vai ter linha. Então eu tirei a fotinha nossa que estava lá, coloquei do outro lado, pus linha, porque você escuta o seu cliente, Fábio, você consegue agradá-lo. Então, para mim, o futuro da Neolider é cada vez mais digital, tecnológico, pensando no e-commerce, pensando muito em marketing de conteúdo, entregar um conteúdo que agrade o meu cliente, que enriqueça o meu cliente conceitualmente, mas não esquecendo de forma alguma do meu público raiz. É a galera que gosta de ligar, falar mesmo, resolver, às vezes não precisa nem muita coisa com esse cara, ele confia no vendedor dele. É isso que eu vejo de futuro para a Neolider. Poxa, Roger, que bate-papo muito legal. E eu que agradeço. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela trajetória, o evento que vocês fizeram aqui na FenaSucro 2023. E muito sucesso para você em toda a sua jornada. Obrigado, Fábio. Valeu. A gente vai finalizar aqui esse Neocast, o podcast apresentado pela Neolider. E eu convido você para acompanhar as redes sociais da Neolider, para conferir os episódios que já estão no ar e os que estão para vir ao ar. A gente tem um monte de novidade rolando aí. Confira nas redes sociais da Neolider e a gente se vê
num próximo episódio.